Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ariane Correia, fundadora da Brick Investimentos Imobiliários, também da Andari Decor. E eu tô aqui hoje para apresentar mais um episódio do Alta Quadra Podcast com o meu grande parceiro Pedro Câmara. E aí, Pedro? Boa, bora lá, pessoal. Hoje aqui, referência, hein? Hoje a gente trouxe o grande Alexandre Frankel. E aí, Ale? Como é que você tá hoje? Eu tenho dois grandes amigos aqui hoje. Você, né, que a gente conhece há muito tempo. Vou até contar a história. Pedrão também, que antes de ele virar esse empreendedor aí, autônomo, né, a gente já se conhecia, já se falava, muita admiração. E a Ari, eu lembro que eu entrevistei pessoalmente, porque eu entrevisto todo mundo que entra na Vitacom. E ela chegou calça branca de tudo. Não sabia nada, né? Não. E eu falei, essa menina tem um talento, cara. E acho que deu não sei quanto tempo, ela já estava em campeã de vendas, né? Autodidata, assim, mega esforçada, um orgulho. Foi. E hoje a gente, parceiro de mercado, né, Ari? Muito orgulho de ter visto aí essa evolução, essa jornada toda. Então, tô aqui com dois grandes amigos e com grande admiração. Legal. Olá. Eu vou ler uma breve, um briefing rapidinho aqui do Alexandre, né? Todo mundo já conhece muito esse cara, porque é super famoso, super conhecido, referência no mercado. Mas, vamos lá. O convidado de hoje, ele é fundador da Vitacom, que foi onde a gente se conheceu ali, né? Onde eu fui fazer a entrevista. Ele é CEO da House, que é a maior PropTech de locação do país, tá, gente? Então, o Alexandre também é conhecido como um dos principais líderes influentes do setor, eleito entre as 10 pessoas mais influentes do mercado imobiliário. Como que é carregar essa responsabilidade nas costas, hein, Ale? Sabe que, assim, eu particularmente não percebo nada, assim, não tenho nenhum tipo de diferença. Então, o pessoal fala, pô, mas você vai lá e vai nos eventos e tal, as pessoas conhecem. Óbvio que você sente, né, que você frequenta alguns lugares, as pessoas querem bater papo, querem perguntar, às vezes pedir mentoria, tudo isso é muito gostoso. Mas, assim, eu acho que quem está vivenciando, talvez alguma história empreendedora, acho que não tem a percepção, eu pelo menos não tenho, não vai muda. Acontecendo. E eu sou muito simples, assim, de tudo. Sabe que o nosso escritório, né, é um ambiente totalmente aberto. Eu sento no meio de todo mundo ali. E todo mundo me acessa, estão lá conversando. Às vezes alguém visita o escritório, acaba parando lá na minha mesa. E o pessoal fala, mas você fica assim, como é? Você não põe barreiras? Não, nunca nem pensei em colocar. Eu lembro quando eu comecei. Você lembra, né? Então. Você ficava ali do lado, assim. Prova todo que mundo... é verdade, né? O dono fica do lado, prova que é verdade. A gente gosta sempre, Ale, de começar aqui trazendo um pouquinho da inspiração. Do que a pessoa fez para estar aqui hoje, né? Que além de investidores, também somos empreendedores. Então a gente é motivado por inspiração, depois ganha dinheiro e compra um apartamento. É assim que tem que ser. Como que você chegou? Fala um pouquinho, né? Eu sei da sua história, mas muita gente aí talvez não saiba ainda. Eu vim vim de uma família de empreendedores. Então quem escuta em casa corretagem, provavelmente vai ter uma chance grande de ter algum tipo de profissão relacionada a vendas, a algum tipo de trabalho relacionado à corretagem. Quem está numa família de médicos e, portanto, quem está numa família de empreendedores tem uma grande chance de ser empreendedor. Então, eu cresci no meio empreendedor, né? Meus avós começaram com varejo, eu vivia com eles muito tempo. Depois o meu pai, que é do mercado imobiliário, então eu com 13, 14 anos já vendia imóveis. Olha. Eu nasci nesse negócio. Então, eu ficava em plantões de venda, eu adorava, assim, para mim era um baita de um programa. Com 17 para 18 anos eu fundei minha primeira empresa. A gente fez o Show do Milhão, do Silvio Santos, saudoso. Um carinho enorme pelo SBT, por toda a turma ali. Frequentava muito o complexo lá no Anhanguera para fazer o Mas programa. Era o programa? O digital. O jogo. O jogo? O jogo. E, então foi uma fase muito bacana. Eu vendi essa empresa e daí eu tive uma experiência na minha vida. Primeiro que eu queria empreender novamente. E eu casei, eu fui morar... Eu ficava 5 horas por dia dentro de um carro. Minha vida era insanamente no trânsito. Vocês imaginam o que significa 45 dias do ano, né? Você ficar dentro de um carro. E aí, quando eu casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho e era muito perto do meu trabalho. E eu comecei a pé, de bicicleta, não tinha Uber na época, não tinha ciclofaixa, não tinha nada. Mas eu comecei a mudar o meu estilo de vida. Fiquei mais saudável, ganhei tempo, conheci a cidade. Assim, foram tantos benefícios que eu fiquei maravilhado. E eu fiquei tão feliz que eu escrevi 3 livros, como viver em São Paulo sem carro. E falei, eu quero empreender agora, né? Voltando para o negócio da minha família. Só que eu quero empreender no mercado imobiliário e eu queria resolver o trânsito. A mesma experiência que eu tive na minha vida pessoal, eu quero levar agora para o mercado imobiliário. Então nasce a Vitacom
com uma vontade de querer resolver o trânsito em São Paulo. E o conceito era muito simples. Assim como eu fui para um apartamento pequeno, que é o que cabia no bolso quando eu casei, e eu podia ir a pé, eu quero dar um apartamento que ele é menor, ele é reduzido, portanto cabe no bolso e mais pessoas vão poder morar, comprar um apartamento em lugares nobres. E aí começa a jornada da Vitacom, né, tentando propor aí uma nova ideia. Que ano que foi o primeiro lançamento? 2009, 2009. já vou fazer 16 anos agora. O que era o pequeno na época? 40 metros? 42 o primeiro, daí a gente foi caindo, né? E era muito louco. Com vaga. Dá até 3 se bobear, mas você sabe que a gente foi caindo, né? A gente rompeu a barreira dos 40, foi pros 30, né? Ah, louco, esse cara tá propondo kitnet. O pessoal era muito pejorativo na época, era visto como um produto de quem não tem grana. Sim. E na minha cabeça sempre era um novo estilo de vida proposto, que o cara podia ser, não quer dizer uma condição econômica, mas ele pode querer uma vida prática, um executivo, alguém que mora fora da cidade. Então você tem N condições que não necessariamente significam que a pessoa não tem dinheiro, não está correlacionado. E mesmo se não tivesse, está tudo bem, a gente está democratizando a moradia. Então assim começa a história da Vitacom, 40, 30, 20, depois a gente foi para 10 metros, aí parou, daí a gente fez o de 2, que era a cápsula, quando acharam que não dava mais. E essa cápsula, o que aconteceu com ela? Veio a pandemia, daí ela parou. Na vida empreendedora a gente também... a gente também volta para trás. As pingas, a gente vai contar um monte de pinga aqui, mas tem muito tombo também. Olha só. Mas foi uma experiência muito bacana. Voltei pro Brasil, para São Paulo, em 2018. Em 2019 eu aluguei um apartamento na Saúde, na rua Caramuru 632, e era um prédio da Vitacom. Olha só. Eu nem sabia lembro que tinha ali. Caramuru. Ali tem mais um, que é o Tag, que também era da Vitacom. A gente fez muita coisa na Saúde. Primeira leva. Ali Primeira, então, a primeira da primeira. Então, nessa época... Eu tinha alguns desafios, porque as imobiliárias grandes, na época o mercado era dominado pelas imobiliárias grandes, né? Tinham as lançadoras, eram 3, 4, elas não queriam lançar o produto, porque elas falavam, não, esse negócio é meio pejorativo, minha marca não combina. Então elas não queriam lançar os apartamentos compactos. Os bancos tinham uma restrição em financiar também, porque era visto como talvez pessoas que não tivessem condição econômica. E eu falando, não, é uma nova categoria, eu acredito em algo diferente e tal. E o pessoal começou a entender lá depois do 20º projeto. O Tag, nessa época, bem nessa época que ninguém entendia muito bem ainda o que era. E aí, tanto que a gente criou, né? O pessoal chamava de um quarto, ou um dormitório, quarto e sala e kitnet. E alguns chamavam de flat. E falei, pô, mas não é nada disso que eu quero vender, né? Então a gente trouxe a palavra estúdio pro mercado. Não existia a palavra estúdio pro mercado brasileiro. Eu lembro a gente conversando com a agência, né, na época, eu falei, a gente precisa criar alguma coisa para mostrar que para não remeter ao kitnet e tal. E aí a gente trouxe esse termo estúdio na língua portuguesa, vamos dizer assim, no mercado imobiliário, talvez. E daí começou essa grande tendência. Então tinha muita restrição, o pessoal torcia muito o nariz, inclusive do mercado imobiliário, corretores, outros incorporadores. E aí teve outro fator que foi bem revolucionário, que eu gosto muito de olhar outros segmentos ou o que está acontecendo na economia em geral. E estava num boom da economia compartilhada, né? Então estava se compartilhando carro no Uber, apartamento no Airbnb, então tendo muita coisa remetendo à economia compartilhada. E eu falei, olha, se eu trouxesse o conceito de economia compartilhada para os prédios, então a pessoa pode morar em 20 metros quadrados, mas ela pode ter uma extensão da casa dela no prédio, de forma que ela não precise ter privativo. Ela não precisa ter a própria sala de jantar, que ela usa pouco, ela não precisa ter um espaço, um coworking, um lugar de trabalho, né, um home office tão grande. Ele pode ter uma sala de reunião no térreo, pode ter um lugar para receber os amigos e por aí vai. Então a gente começou a transformar o térreo, que era o pessoal fazia um negócio que chamava bolotário ali, que era, eles colocavam 50 itens de lazer e um monte de coisa que ninguém usava. Era tipo espaço ping-pong, redário, umas coisas assim que é legal, mas não é o que a pessoa precisa ali, né? De fato. E no meu conceito, eu quero fazer algo que a pessoa não precise ter próprio na própria casa, mas ela pode usar, né, no prédio de uma forma compartilhada. Então, a gente começou a ter essa filosofia de ter essa extensão, e isso ajudou muito no desenvolvimento dos estúdios, né, porque a pessoa pode ter um espaço mais reduzido para morar, né, seja um inquilino ou proprietário, e ele conta aí com uma vasta opção dentro do prédio. Então foi a segunda grande revolução, e aí a Vitacom deslanchou, e o resto é história, né? Um conceito que evoluiu para o Brasil inteiro. E um pouquinho antes da pandemia, 5 anos, eu estava muito incomodado, porque eu acreditava que a moradia, principalmente numa determinada faixa etária,
né, para as pessoas mais jovens, deveria ser muito mais provida como um serviço e não como uma venda do ativo. Não faz nenhum sentido um cara de 25 anos, talvez, comprar um apartamento, tomar uma dívida de 30 anos, ele não sabe se ele vai casar, se ele vai estudar fora, como é que vai ser a vida dele, se vai aparecer uma oportunidade de trabalho em alguma outra cidade, enfim. Eu não vejo motivo para ele imobilizar com as pessoas hoje querendo constituir família muito mais tarde. Então, eu entendi que o meu mercado seria muito mais a moradia como um serviço. E aí nasce a House com esse intuito. E 2 meses depois entra a pandemia, né, da fundação da empresa. Vocês que estão empreendendo agora sabem, você imagina a loucura que foi. Imagino. Então, foi uma jornada incrível. E agora a empresa completando 5 anos, tá aí uma gigante aí crescendo muito. Então, minha terceira... Gosto de fazer outros investimentos, mas minha terceira jornada empreendedora é a House. Eu estou muito feliz aí como ter começado do zero, né, de fundador e CEO da Vitacom, uma empresa grande do mercado imobiliário. Eu voltei literalmente a estaca zero. Fiz tudo que um estagiário faz de novo, montei time. A gente começou dentro de um apartamento de 20 metros quadrados e fomos assim vencendo as etapas. E hoje é muito legal. Ontem a gente fez uma festa a gente faz um evento, né, todo trimestre, fechamento de trimestre, e a gente aproveita e faz uma festa, tal, para comemorar. E daí a gente conta as histórias, né, para as pessoas, não toda hora tá entrando gente nova. E é muito louco assim a dimensão de tempo, né, a gente contando tudo que a gente passou e meio tão recente e vendo onde a gente está hoje. E é muito gratificante, muito bacana. E 5 anos passa em 50, né? Puta. Também. Falando 120. sobre esse serviço, como que você enxerga o futuro dessa moradia? Vai, 10, 20 anos. O que vai ser diferente do que a gente tem hoje em relação a esse serviço de locação ou de moradia? Então, primeiro, Pedro, acho que você é mestre no assunto, né? Então, uma coisa que a gente percebeu que esses apartamentos compactos que eu imaginei que eu ia vender para uma pessoa que não queria ficar no trânsito, logo a gente entendeu nos primeiros empreendimentos que o verdadeiro comprador é um investidor que aluga para a pessoa que não quer comprar. Né? Então, por isso a Vitacom, entendendo esse movimento, ela virou hoje a maior especialista em imóveis para investimento do mercado e a gente quer ser a melhor empresa do mundo nesse segmento. Né? Essa é a nossa filosofia, porque uma grande parte da população não vai comprar o apartamento, vai alugar, e aí abre um ativo que é o melhor que existe para investimento. Ele tem liquidez, tem demanda, não vou dizer infinita, mas é uma demanda muito, muito grande, dá uma excelente rentabilidade, e fora que você pode usar, ele tem múltiplas funcionalidades, né? Você pode alugar, pode usar, pode emprestar, ele não é engessado. Então se tornou realmente o número 1, quando a gente fala de investimentos imobiliários, proteção patrimonial. E aí o futuro do mercado imobiliário começa por aí, né? Então existe essa classe de ativo que é prover a moradia para alguém que não necessariamente quer comprar. E aí você tem N empresas que participam dessa cadeia. Né? Você tem os distribuidores, então você tem o Airbnb, o Booking, entre outras várias. Você tem os operadores, são as pessoas que cuidam daquele apartamento. Daí você tem toda a cadeia que vai desde a limpeza até a manutenção e por aí vai. Então você já tem aí um vasto serviço que ele está evoluindo muito, né? Você vê que ele está profissionalizando, tem muita coisa legal acontecendo. E nós enxergamos na House, né, ao longo da jornada, a gente começa fazendo gestão, depois a gente entendeu que o mercado imobiliário ele precisava ser digitalizado. Então o Mercado Livre ele digitalizou o varejo, o Uber digitalizou o transporte e o mercado imobiliário vai ser digitalizado pela House. Então a nossa visão é bastante ousada, mas ao mesmo tempo ela é muito simples. Né? Vários hardwares foram transformados, né? O celular foi transformado, o computador foi transformado, a forma como a gente faz um monte de coisa hoje no nosso dia a dia foi transformada e o ativo imobiliário, o hardware imobiliário, agora é a bola da vez. Então nós entendemos que é possível conectar uma série de serviços e produtos que tornam o mercado imobiliário, o prédio, um instrumento multifuncional. Né? Então, o teu celular, Ari, ele é calculadora, ele é GPS, é máquina fotográfica, entre outras várias, lanterna. E agora moradia. E agora moradia. Então, passa a ser o lugar onde você lava roupa, onde você trabalha, onde você tem conexão de Wi-Fi, onde você faz supermercado, aluga carro, compra vários insumos, e aí passa a ser um hardware multifuncional, e o que a gente faz é conectar as melhores empresas do mercado, que ao invés dos aplicativos no celular, são as empresas do mercado. Então, o futuro, que você perguntou, Pedrão, o futuro que eu enxergo, o mercado imobiliário é indissociável de tecnologia e de serviços.
E isso abre uma gama, assim, um mundo de possibilidades para empresas dos mais diversos segmentos, prestadores de serviços dos mais diversos segmentos, porque existe uma grande transformação em curso e toda vez que tem uma nova transformação, surgem novas profissões, novos profissionais que conseguem participar dessa transformação. O mercado ele nunca acontece de uma forma isolada, né? Não é que está digitalizando a moradia e tem lá a House fazendo e mais é uma onda. Então, ao mesmo tempo, vem centenas de empresas indo para dentro dos prédios. Você tem pessoas querendo morar flexível, você tem aí uma cadeia de pessoas que vão fazer consultoria, pessoas que vão fazer distribuição, pessoas que vão vender esses ativos. Então é uma onda que acontece de uma forma integrada e aí a transformação acontece. Você acha que existe a possibilidade de mais serviços entrarem no prédio de forma digital, por exemplo, para atender esses clientes hoje? Porque hoje a gente sabe, Pedro, eu, Pan, toda essa geração aqui de 30 e poucos, a gente é uma geração que não quer ficar em casa, por exemplo. É uma geração que não compra casa, a gente não tem pavor a isso. Perdeu o dinheiro ali preso, né? A gente Eu compro pra alugar. compra pra alugar, é a Só mesma asterisco, coisa, a né? mesma coisa. Pedrão de bobo não tem nada. Né? É, eu moro alugada e construí uma casa e comprei apartamentos e toda essa coisa, mas eu não alugo casa pra mim, porque eu sei que daqui a pouco eu vou querer abrir empresa, sei lá onde eu vou lá, entendeu? Então, o que você acha também que esse mercado imobiliário, porque existem dois mercados imobiliários, né? Existe o dos apartamentos novos e existe o outro mercado imobiliário que é o mercado da revenda ali, que também tem muito potencial de locação, né? Leilão e tudo mais. Claro. Você acha que dentro desse outro mercado também a tecnologia consegue inovar? Sem dúvida. Hoje onde a gente mais cresce são nos prédios prontos, né? A gente começou no mercado de lançamentos, né? Que são os fabricantes de imóveis novos. Só que para você ter uma ideia, a correlação, você tem mais ou menos 300 mil apartamentos produzidos por ano e você tem uma base de mais de 70 milhões de moradias nos apartamentos prontos. Então é um mercado, obviamente, anos e anos que estão sendo construídos, é um mercado infinitamente maior. Então sim, é possível transformar obviamente talvez de formas diferentes, né? Você tem algumas limitações, mas a resposta é sim. E o que é mais legal, todo dia estão surgindo itens novos. Então, surgiu farmácia, agora surgiu conexão, então mantendo Wi-Fi que espalha no prédio inteiro. Cada dia vai chegando uma solução nova, check-up médico dentro do prédio. Então é muito legal você ver que as pessoas, quando você tem a plataforma, né? Quando você tem o sistema e o ativo, as pessoas começam a criar soluções para prestar serviços. E daí tem pessoas que operam como logística, daí tem as soluções surgindo nos mais diversos campos, e isso vale tanto para o prédio novo, né, que está sendo lançado, quanto para o prédio que é existente. E aí melhora muito, né, a condição do morador, que ganha tempo, ganha praticidade, do investidor, que quando ele entra num prédio que tem esses diferenciais, ele automaticamente fica em outra posição relativa ao mercado. Então a pessoa fala, pô, eu vou morar num prédio que eu tenho um monte de facilidade, eu vou economizar dinheiro, eu vou economizar tempo, eu vou morar naquele que não tem nada, que é obsoleto. E aí você começa a ter uma distinção, você tem mais ocupação, mais rentabilidade, e você começa a gerar um ciclo positivo em cima dessa transformação toda. É que a cabeça da pessoa hoje ela é com base no pay-per-use, né? A Sim, cabeça da pessoa hoje é com base nisso. Total. Cada vez mais. Eu vou te cortar aqui na Vai sua lá, pergunta vai lá, rapidinho, pode mas só perguntar. mais uma. E com relação à inteligência artificial, o que você está vendo Sabe que de futuro disso no prédio ou para o investidor, por exemplo? muito se fala e muito pouca gente sabe como usar. Né? Agora mudou um pouco porque está tão acessível, está tão fácil. As pessoas estão o tempo inteiro fazendo trabalho, texto, análise de planilha, PowerPoint. Então hoje está muito acessível. Mas muitas vezes no negócio as pessoas não sabem muito bem como aplicar. No nosso caso, né, no caso da House, hoje assim, o número de dados é tão grande, mas é tão grande. Você imagina que tudo está sendo consumido em todos os prédios, em todo o Brasil, mas toda vez que tem um check-up, um check-in de apartamento, toda vez que tem um acesso à fechadura digital, toda vez que tem um acesso a um Wi-Fi no Brasil, aquilo está produzindo dados. Não dá para um humano analisar mais, ficou inviável. Sim. Então a gente foi obrigado a colocar, simplesmente porque não dava mais. E a necessidade talvez é o melhor indutor para o uso da inteligência artificial. Mas eu acho que hoje todo profissional, né, seja ele da área de corretagem ou da área imobiliária como um todo, é indispensável você começar a ter um uso. A gente tem usado de uma forma muito intensa, somente na análise de dados, e isso está dando para a gente uma série de informações que nos tornam melhor a cada dia. Então a curadoria, né, o que tem num prédio disponível,
é baseado em dados. Então a gente começa a ver, por exemplo, o tipo de consumo, o pico de consumo, isso muda o perfil. Às vezes você tem um dimensionamento de algum serviço novo. Então tinha um prédio que usava muito a portaria, a gente colocou o armário autônomo que ele funciona sem pessoas, né? Você deixa lá a encomenda, a pessoa pega e tira com abertura remota pelo celular. Então isso descarregou a portaria. Então a inteligência artificial começou a mostrar que os dados, você tinha horários de pico, teria que ter 2 funcionários, que ia custar uma fortuna para o prédio, para o condomínio. Então era muito mais barato você colocar um armário autônomo que substituía a logística dessa pessoa. Então esse é só um exemplo, mas você tem vários ao longo do trajeto. Outro legal que agora recente que a gente fez, a gente conseguiu uma análise que as pessoas, aos domingos principalmente, você tinha um aumento de consumo de cerveja e carne, obviamente. As pessoas estavam fazendo churrasco no domingo, então à tarde começava a aumentar o consumo. Geralmente acabava o suprimento de bebida, carvão, carne no mercadinho. E aí faz reunião com o supply e a gente já tem agora uma entrega provisionada que abastece antes do fim de semana e já tem uma carga extra, então as geladeiras são substituídas antes no fim de semana. Algumas bebidas ficam em menor quantidade para reforçar a carga de cerveja, e você já tem um abastecimento extra de carvão, carne, para poder suprir o churrasco. Então, isso é um exemplo de como vai melhorando, né, a qualidade do serviço. E, de repente, o morador fala, pô, faltava, não falta mais, agora eu posso comprar aqui, tem até promoção e tal. Ele nem sabe por quê, mas a inteligência artificial está trabalhando por trás e está gerando uma ação que melhora a vida dele significativamente. Pequenos detalhes Boa. ali, né? Pra É gerar legal, essa mas é experiência incrível, boa. né? Mas, assim, essas análises de dados, a gente tem uma reunião que chama reunião de dados, né? Que o pessoal projeta aí uma série de análises para a gente poder ter insights e poder melhorar, né? Tem um time grande ali de análise de dados, tal, de cientistas, e, puta, essa é uma das reuniões mais legais que tem, porque, puta, cara, hoje é surpreendente, assim, até uma dica, né? Deve ter muito empreendedor olhando a gente, é fundamental, independente do tamanho da empresa, do setor, e aí, fazendo até um alerta, né? Eu participei, sou incorporador de origem, então trabalhei muito tempo no mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele está muito, mas muito atrás quando a gente fala de tecnologia e uso de dados, né? Então, acho que é um alerta aí, as pessoas têm que começar a evoluir bastante, porque vai criar um grande diferencial. Vai ser muito difícil acompanhar, né, quem não tiver mergulhado, até, né, para precificação de locação, para tratamento de leads, originação de leads, é essencial. Os próprios apartamentos, né? Automações e tudo mais vão começar a ficar com preço melhor e começar a ficar muito mais interessante aí para o investidor, né? Total. O que eu ia perguntar vai um pouco nessa linha. Você postou já tem um tempo que o objetivo era meio que zerar o custo de condomínio, né? Através, enfim, da tecnologia, enfim. Como que vai ser feito isso? Porque eu gostaria muito de ter um apartamento com custo de condomínio zerado. Cara, isso é um dos maiores, assim, valores produzidos. A gente está trabalhando arduamente. Então, quando a gente coloca num prédio, são prédios que tem 10, 15, 20 serviços funcionando, né? Então, a Ambev vai lá e coloca a geladeira de cerveja. Toda vez que alguém toma uma cerveja, uma parte daquela receita é rebatida de volta para o condomínio, uma espécie de um cashback. A pessoa, por exemplo, alugou o carro compartilhado, o carro por assinatura, uma parte daquela locação é rebatida para o condomínio. Carregou, usou o carregador de carro elétrico compartilhado, uma parte daquela recarga vai para o condomínio. E aí isso começa a receitar o condomínio. Ontem eu fiz um cheque de 5 mil para um condomínio. É, os 5 pau é dinheiro, né? Aqui em qualquer lugar do mundo. Então a gente reduziu em 5 mil reais. Um condomínio relativamente novo, a despesa condominial. Então você pega lá, eu não lembro a despesa desse, acho que era 80 mil, você faz 5 mil, nada, é uma economia de quase 7%, é muito representativo. E cada vez mais a gente tem melhorado, né? Eu contei que a gente vai melhorando o consumo, vai entendendo o comportamento do consumidor, vai trazendo melhores ofertas. Então, além de se beneficiar pela praticidade, então ele não precisa sair na rua, não tem problema de segurança, chuva, é mais barato, porque a maioria das mercadorias que são providas dentro do condomínio, elas são mais baratas por causa do custo logístico e tudo mais. Sim. E ele ainda tem esse rebate de volta para o condomínio. E a gente tem um grande sonho, Pedrão, que é conseguir zerar o condomínio nos prédios. Então a gente quer ficar tão bom no consumo, trazer tantos itens e serviços que a pessoa já consumiria. Ela já ia contratar um Wi-Fi, já ia fazer supermercado, já ia alugar um carro. Só que a gente trazendo para dentro do condomínio de uma forma muito mais inteligente, a gente consegue progressivamente zerar o custo do condomínio. E aí você imagina, né, uma pessoa que um inquilino ou o próprio morador
não precisar mais pagar o famoso boleto do condomínio. O investidor ele vai poder cobrar mais caro, ou ele vai ter mais dinheiro no bolso, Sim. porque ele não vai incidir essa despesa. Então todo mundo ganha. A indústria ganha porque tem um novo canal muito mais eficiente. O varejo é muito ineficiente, né? Você imagina que para ter uma loja, IPTU, segurança, condomínio, quando está dentro do prédio não tem nada disso, já está tudo incluído, né? Legal. É um sonho grande. Sonho grande, esse é sonho grande. legal. Esse sonho é bem legal. grande. Mas vamos lá, Pedro. Tudo começa num sonho, né? Eu tava vendo uma vez um construtor que ele tinha falado na possibilidade de colocar dentro do condomínio, ao invés de uma loja, né? Hoje todo mundo faz uma fachada ativa, né? Uhum. Ao invés de uma loja, ele colocaria como se fosse um serviço para a locação. Porque hoje a gente tem um serviço da locação, a gente tem ali, sei lá, 6 máquinas de lavar e nem todo mundo consegue porque são 200, 300 unidades. Uhum. E aí ele estava falando sobre colocar lockers com a coberta e tudo mais para o hóspede usar e alugar aquilo. Legal. E aí o hóspede alugaria também a máquina de lavar e o hóspede paga aquilo se ele quiser usar. Porque hoje se você pega veraneio de verdade, assim, grande, casonas grandes, você não tem roupa de cama, né? Os veraneios de veraneio. Você que leva a sua roupa de cama. E aí ele estava trabalhando nessa hipótese. Você acha que faz sentido? Vamos lá. A gente realmente já pensou nisso, né? Pensou? Já, claro. Mas vamos explicar, porque tem muita gente que não é de São Paulo e não entende o que é o conceito de fachada ativa. A fachada ativa é um benefício urbanístico, né, em que os prédios no novo zoneamento de São Paulo podem ter o benefício de fazer uma loja aberta obrigatoriamente para a rua. Então, essa questão de ser aberta para a rua, ela perde o quesito de segurança. Então, você tem São Paulo, uma cidade que todo mundo conhece, mas você tem problemas de segurança que podem acarretar em prejuízos ou pessoas indesejadas frequentando o local. Então, todos os nossos serviços, que é exatamente assim que funciona, né? Então, você tem desde um secador de cabelo ou um cobertor que a pessoa pode locar e pagar por uso. Então, mas só que é dentro do prédio, não é na fachada ativa. Então, a gente coloca no lobby do prédio, nas áreas comuns, e ela tem acesso aspirador, furadeira, cobertor, o que ela precisar. E aí cada projeto é diferente. Então, um lugar turístico que talvez as pessoas não levem roupa de cama, tem mais roupa de cama. Num lugar que é uma cidade, provavelmente as pessoas precisam de outros utensílios que estão mais correlacionados a um turismo de negócios, por exemplo. E aí a gente vai fazendo essa adaptação. Mas a ideia é muito boa da fachada ativa. A gente esbarrou nessa questão da segurança, que se você fizer qualquer coisa autônoma, né, em que a pessoa mesmo que faz o autosserviço, pode ser um mercadinho, pode ser uma geladeira, uma adega de vinho ou uma roupa de cama, você tem um problema muito complicado de segurança, ou teria que ter mão de obra, e aí fica muito caro, não viabiliza, porque para você manter uma pessoa acaba ficando muito caro. Então, a gente ainda não fez na fachada ativa, mas eu acredito que pode ser uma possibilidade híbrida, né? Talvez você ter por exemplo, um café que tem gente, ao mesmo tempo tem alguns que utensílios. funcione na hora dele. Dá para pensar em alguns formatos inovadores aí. Mas é uma particularidade, uma jabuticaba só de São Paulo isso. É, né? E para o incorporador que quer colocar house no prédio, o que que ele precisa ter e o que ele precisa fazer? É só entrar no meu Instagram, ler lá, e mandar uma mensagem. Brincadeira, a gente montou, né, um dos grandes benefícios que a House fez foi se associar com incorporadores. A gente está em 200 cidades, então é uma escala grande. E a gente se associa ao incorporador levando toda essa tecnologia, esse know-how, e a gente faz com que ele venda mais, traga mais dinheiro para a sua incorporação, tem um argumento, então os corretores adoram, porque eles têm um argumento muito forte para difundir, né, para ajudar eles a venderem. O incorporador ganha um diferencial, ele fala, olha, meu prédio está na era digital, eu estou vendendo aqui um iPhone 16, ao invés de vender um telefone, um BlackBerry ultrapassado, e daí todo mundo ganha. Então a gente faz essa associação com incorporadoras do Brasil todo, e é legal que a gente respeita cada particularidade. Então, nós sabemos que um prédio de Porto Alegre é totalmente diferente de um prédio de Manaus, que é totalmente diferente de um prédio de Recife. E daí cada um tem a sua particularidade, quem domina, quem sabe de tudo, do produto, se é churrasqueira, se é face norte, face sul, é o incorporador. E a gente se associa a ele, a gente traz a tecnologia, mas respeitando as questões regionais, né, de tamanho, de facilidades e tudo mais. E a gente fez uma combinação perfeita. A gente transforma, né, aquele ativo numa máquina de rentabilidade, o prédio num prédio digital, e o incorporador, ele não consegue fazer tudo isso, ele já tem tanta coisa para se preocupar, né, para olhar. Ele tem que comprar terreno, tem que fazer projeto, tem que construir, tem que lidar com o cliente, financiar, é uma loucura.
Imagina se ele vai conseguir se preocupar em falar com a Ambev Uhum. para trazer uma cerveja quando o prédio estiver pronto. Sim. Então a gente vem e supre essa questão junto a esses incorporadores. Legal, legal. Bacana. Muito bom. Você sabe que lá atrás, há muito tempo atrás, não lembro tanto tempo assim, não, uns 4 anos. Tem 5 anos a House, né? Tem 5. Que era Venistay ali. Começou com o Venice. Era. Você lembra disso? Claro que eu lembro. Eu tava lá, eu tava lá. Você tem história, hein? Você viu a história acontecer. Eu tava lá que vendo ela legal. criando. Que A demais. gente. Você lembra que a gente fez não sei se você vai lembrar. A gente fez um protótipo de venda pra House vender. Protótipo lembra? de venda? A gente fez um protótipo de venda, que a intenção era vender também, né? É. Então, você sabe que na época ali da House, há uns 4 anos atrás, nessa época a gente fez um protótipo com VNStay, Uhum. né? E aí a intenção era mostrar que o mercado imobiliário poderia ser também digital. E Uhum. as pessoas super, super resistentes ali não queriam comprar sem visitar nem nada. Aí a Brick ali com os meus corretores, a gente vendeu 2 em Salvador. Foi o protótipo. Foi tipo assim, bora testar pra ver Demais. se dá certo. Vendemos em Salvador. Aí tô indo morar em Salvador agora, né? É mesmo? Tô indo morar Parabéns, que em legal. domingo agora. Que legal. Aí mês passado eu fui lá. Aí eu falei, caramba, eu vou passar em frente ao prédio da House pra ver se tá Qual entregou pronto. agora, ficou lindo. Você entrou? Passei lá, não entrei, não marquei com ele, com o incorporador, mas passei lá em frente e vi, eu falei, cara, eu participei disso aqui, olha que legal, né? Estamos operando, estamos Legal. operando em Salvador. Sensacional. Legal. Me diz, como que Vou trazer para uma pergunta. Ainda existe esse lado vendas ou virou mesmo software, inteligência? Ou A gente tem uma como equipe funciona isso? que ela ajuda a distribuir. Qual é o nosso conceito, né? O incorporador, ele consegue atingir geralmente uma micro-região Uhum. onde ele atua. Então a ideia não é concorrer com o time local, Uhum. mas você pega, por exemplo, uma pessoa que lançou numa cidade como Florianópolis. Muitas vezes ele consegue distribuir para aquela micro-região do litoral ou da própria ilha. Mas ele não consegue muitas vezes acessar São Paulo, acessar Rio de Janeiro, o Centro-Oeste. Fica mais que tem muito fechado, né? dinheiro. Fechado. Então o nosso grande intuito aqui é de uma forma muito mais digital, conseguir distribuir para o Brasil inteiro, principalmente através de parcerias. Uhum. Né? Então, o nosso intuito é cada vez ser muito leve em termos de mão de obra. A gente não tem nenhum ativo na companhia, absoluto zero, não tem absolutamente nenhum ativo. A gente quer ser muito leve também em questões de mão de obra. Então a gente pega o imóvel dele, por exemplo, em Florianópolis, que a gente estava falando, e eu vou pegar, por exemplo, a área que tem uma imobiliária aqui em São Paulo, e eu falaria, vamos vender Florianópolis, então eu faço a conexão daquele produto house incorporador Florianópolis com as imobiliárias de todo o Brasil e a gente consegue oferecer. Então tem pessoas que adoram a ilha ou vem uma grande oportunidade de investimento, de valorização, ou tem alguma relação afetiva ou de trabalho com determinada região e a gente ajuda a distribuir e fazer uma grande Sim. rede de distribuição. Então esse é o nosso grande intuito. É muito bom ver que o mercado ele digitalizou de fato, né? Que as coisas elas aconteceram, o cliente aceitou, o corretor percebeu e as coisas estão É fluindo. demais, né? Muito legal. Hoje você compra em qualquer lugar. Você não precisa morar. Cara, é muito bom isso. Nossa, eu acho sensacional. E tem coisas incríveis pelo Brasil, né? Você pegar Tem muita oportunidade. muita coisa legal. Quer ir mais um Não, ou eu pode, vou aqui? pode Tá, eu tenho mais um aqui. O que você tá entendendo, Ali? A gente falou muito de estúdio, né? E a gente tá vendo que tá vindo uma nova onda. Não sei se você tá vendo essa onda também, que é uma onda do apartamento maiorzinho de novo ali. Para esse investidor, tá? Então, esse investidor, antes ele pensava em 20, hoje ele já pensa em 40 com 2 dormitórios, sem a vaga ainda, perto de um metrô, alguma coisa nesse sentido. O que você vê dessa nova onda aí que tá vindo? Aí, o mercado é tão grande. São Paulo, né? É tão grande. Sim, mas assim, o mercado ele é muito grande. Então as pessoas muitas vezes tentam colocar de uma forma mais excludente, né? Como se fosse binário. Uhum. É um ou é Ou dois, outro. ou é três, ou é grande, ou é pequeno. Não. Você tem uma demanda no Brasil, né? Você ainda tem um crescimento populacional por pelo menos mais 20 anos de tudo. Né? Então você tem gente jovem entrando no mercado de trabalho, que vai ficar solteira durante muito tempo. E aí não se produziu muito apartamento por muitos e muitos anos de compactos para uma pessoa. Então você tem uma oportunidade enorme. Tem muitas e muitas famílias se formando que precisam comprar o primeiro apartamento, precisam sair da casa dos pais. Aí você tem uma enorme oportunidade para 2, 3. Então eu acho que o mercado ele é muito vasto. Tem oportunidade para todos, cada um tem a sua qualificação. Então uma família, por exemplo, pode estar mais estabilizada, então talvez um aluguel um pouco mais estável. No caso do apartamento mais compacto, um dormitório, o estúdio,
ele tem muita liquidez porque o ticket é muito barato, então você consegue vender muito fácil. Você tem um público também que ele também serve tanto para o público solteiro ou que vai alugar um apartamento menor, quanto para o short stay. Então você tem aí shows e eventos que podem... Tem cidades, né, Pedro, sabe, que resolvem o aluguel do ano em 2 meses do ano. Sim. Né? A gente teve casos aqui de shows ali no Allianz, que 2 meses de show pagaram um ano inteiro. A pessoa podia só alugar 2 meses e ela tem 10 de apartamento com tudo pago. Então é incrível as oportunidades que aparecem, né? O quanto a gente consegue ter uma solução muito melhor, em grande parte dos casos, do que o setor hoteleiro. Né? São apartamentos mais novos, com condição de cozinha, com áreas comuns incríveis, que muitas vezes são muito melhor que um hotel que já está velho e muitas vezes descuidado. E aí ele tem essa função híbrida. Então, para te responder, eu acho que tem oportunidade para tudo. Aí tem para apartamento de 4, tem para tudo. É um mercado muito grande, muito vasto. A diversificação é interessante, caso a caso. Você tem oportunidades em todos os sentidos. Legal. E casa, você gosta? Caso eu gosto. Como... A gente não entrou muito. A gente tem alguns loteamentos e condomínios de casa, né, provendo a solução da House. Ainda não é o nosso principal ativo. Sabe onde a gente mais cresce hoje? Em apartamentos família, né, que são os maiores. Ele coloca todas as soluções num prédio de família e no segmento econômico. Está crescendo muito. A gente está com consultoras grandes, a BRZ, a Curi, que são grandes parceiros. Colocando o software. Colocando o software. A inteligência do prédio, não a locação, né? A inteligência do prédio. Por enquanto, eu acredito que a locação vai vir também em breve. Mas dentro do prédio, né, você pega, às vezes você tem um carro compartilhado para um público que não tem o carro por uma condição muitas vezes econômica, mas às vezes ele pode querer, eu quero ir para uma viagem, para uma festa, então vou lá e uso o carro, ou você tem aí alguma facilidade, uma farmácia, às vezes são locais às vezes, um pouquinho mais distantes, né, e você consegue ter uma farmácia 24/7 autônoma funcionando. Isso muda bastante a vida de muita gente, então é muito legal, mas a gente tem crescido muito, né, que aliás vai ser o setor que vai mais crescer nos próximos anos, até por causa do nosso governo atual, que tem esse incentivo muito forte para o segmento econômico. Então, a gente tem crescido bastante nesse segmento. Bacana. O que você vê da House para os próximos 10 anos aqui atuando? A gente tem uma visão usada, né? Além do condomínio zero, que é um grande sonho, mas eu entendo que todo prédio no mundo vai precisar de um sistema operacional, né? Ele vai precisar virar digital. A gente tem essa ambição realmente de alguma forma equipar, né, da gente transformar, digitalizar os prédios no mundo. Já tem aí estamos começando aí um Windows pezinho dos prédios. É o Windows dos aí, ó. prédios, é isso mesmo. E a gente tem um pezinho já fora do Brasil, né? Estamos ensaiando aí alguma coisa. Olha. Então é muito legal. Então a ambição, assim, o sonho é muito grande, o time assim, eu nunca... Os meus grandes sonhos, né, quando comecei a House, foi ter um time, um lugar que a gente viesse trabalhar com alegria, com muito prazer. E acho que missão cumprida, assim, time vibrante, assim, molecada. Assim, a gente estava conversando, né? A idade média deve estar em torno de 24, 25 anos, assim, é muito jovem, muito jovem. E entrou uma leva agora, tem um lance no mercado que é SDR, LDR e tal. Entrou uma galera de SDR, os caras muito bons, uma molecada de 20 anos, assim. E eu, isso podia ser tudo meu filho, então vamos respeitar aqui, vamos trabalhar. Mas bem legal, assim, o clima e tudo. Legal. Então, a ambição acho que é continuar tendo esse sonho, né, aceso, um ambiente incrível e conquistar o mundo, trazer uma novidade aí que tem o poder de transformar e impactar o mercado imobiliário. Sabia que eu tenho uma teoria de que a Vitacom é uma grande formadora de empreendedores também? Né? Você se forma bem ali como uma pessoa ambiciosa e uma pessoa que quer crescer muito. Tá aqui um exemplo, né? Eu vi muitas pessoas, Você sabe que as empresas, geralmente, que fazem história, elas formam gente muito boa. Porque assim, elas selecionam gente muito boa e elas não têm medo de preparar as pessoas para o mundo. Né? E daí você tem aí pessoas realmente, assim... Que vão pro mundo. E são aliadas, né? Elas não deixam a empresa, elas continuam sendo aliadas aqui até hoje. Então, isso é legal. Tipo, nunca paramos de fazer negócio junto, né? Uma amizade. Então, acho que isso mostra a maturidade, né, o carinho que a gente tem. Então, eu tenho o maior orgulho de ter, né, visto você começar. Então, acho que isso não tem preço. Também acho. Mais uma coisa. Você falou que a Housea, ela quer crescer nível mundial, né? E a Vitacom? Ela quer construir nível mundial? Não. Ou nacional, né? Nacional, Também não. Sabe que a gente tem uma visão muito clara, né? Eu e os meus irmãos, que uma incorporadora, ela é um business local.
Uhum. Então a gente tem tanta coisa para fazer. Não tô falando nem só cidade de São Paulo, tô falando em uma região muito restrita de Vila São Olímpia, Paulo. Itaim, Itaim, Jardins. Jardins, lá, Pinheiros. Perdizes, Pinheiros, que é quase uma área do rodízio. Não porque a gente entende, né? A gente conhece cada quadra, conhece como funciona a aprovação, como funciona o mercado, como é que vende, qual que é o público. Então eu entendo que a incorporação, que é uma indústria, né? Você tem que produzir, tem que aprovar, tem que conhecer terreno, é um business local e tem as suas limitações de escala. Então, aliás, um dos fatores que me levaram a começar a House foi ter um business que era muito mais escalável, né? Que não tem ativos, que não tem essa limitação. Mas a Vitacom é uma produtora, uma incorporadora, que é um fabricante de imóveis, né? Um incorporador é quem fabrica, na verdade. E a House ela é uma empresa do mundo digital. Que ela não tem fronteiras, ela pode crescer de uma forma muito leve, sem atritos. É diferente, né? Produto e serviço Completamente completamente diferente. diferentes. Tá, vamos finalizar? Dicas finais? Dicas finais, então. Boa. A gente sempre finaliza a lei aqui com dicas finais. Como a gente hoje está falando de house, então a gente vai querer falar hoje com o incorporador, Legal. tá? Quais são as principais dicas, 3 principais dicas que você fala para esse incorporador poder ter mais sucesso dentro do prédio dele? E pode ser aí, por exemplo, utilizando a tecnologia da house, entendeu? Legal. Incorporador nível Brasil aí, né? Já que a gente está falando de uma escala. O que Primeiro, você acha? use os dados para aprimorar. Não é só com dados que você vai tomar decisão. A intuição, o conhecimento do incorporador conta demais. Mas precisa ter dados para apoiar a decisão. Tá? Preço, produto, áreas comuns, tem muita coisa e a gente consegue ajudar muito ele nisso, mas tenha dados. Para quem não tem dados hoje, vai ficar, de certa forma, defasado. Segundo, diferencie o seu produto. Não dá para jogar na mesma liga. Né? A gente tem o Oceano Rosa, que é um lugar onde você opera de uma forma totalmente diferenciada. E isso consegue fazer com que você tenha mais destaque para o teu comprador, para o teu corretor. E, por último, eu entendo que não dá para fazer tudo bem. Né? Então, eu vejo incorporador querendo fabricar software, não tem escala, não adianta. Né? Então, se associe com quem faz bem as determinadas funções, não tenha restrição, não queira fazer sozinho, porque hoje o mercado é colaborativo. Então, a terceira é o use da colaboração. Então, tem empresas que vendem muito bem, tem empresas que conseguem prover um software, tem empresas que conseguem trazer uma solução, e essa associação faz com que as empresas sejam muito mais produtivas, muito mais prósperas. Então, faça boas parcerias com outras boas empresas. Engraçado, né? Mais cedo a gente falou a mesma coisa aqui com a construção. De não delegar, fazer tudo sozinho. é delegar para crescer, né? Delegar para crescer. Acho que uma grande lição. Obrigada, viu, Ale, pela presença aqui hoje. Só essas dicas? Eu cheguei a só 3 dicas. Você quer dar uma de ouro? Não, de diamante agora? Eu tava esperando mais perguntas, assim. Mas tem uma dica muito importante. Escutem o Alta Quadra. Né? Essa é boa. Essa é essencial. Pega aqui essa lista toda aqui, que tem conteúdo muito bom. Com esses dois aqui comandando, não tenho dúvida que conteúdo muito importante para o crescimento. Você é investidor, você é incorporador, você é corretor ou pessoas que são sedentas por aprendizado. E estamos uma fechando. última, né? Se quer investir, se gostaria de investir na Vitacom, vamos deixar na página no link aqui. Exatamente, a gente tem o nosso link está aqui, vocês vão clicar nesse link e falar com o meu time, tá, pessoal? Pelo amor de Deus aí. Se vocês querem investir num prédio que tenha a tecnologia... A tecnologia Vitacom, e tem, viu, gente? Eu entro nos prédios e eu fico impressionada com a novidade de cada prédio. É muito legal. Agora eu vou te convidar. Eu não vou anunciar aqui porque vai encher de gente, mas vai ter um evento que a gente vai mostrar uma nova tecnologia num prédio. Vai ser bem legal agora em novembro, os dois já estão pré-convidados. Então, mas é isso aí, galera. Vamos com Estaremos tudo. Lá. Acreditem, fiquem no jogo, né? E nunca concordem com o status quo. Tudo pode ser melhorado. Né? As pessoas entram numa cadência de só fazer mais do mesmo e terem medo de ir para o novo, de fazer algo melhor. Sim. E nosso caso é justamente o oposto. A gente sempre busca fazer diferente para fazer melhor. Obrigado, adorei. Prazer encontrar vocês, 2 grandes amigos aqui. Obrigado. E espero que a gente se encontre e faça muitos negócios. Com certeza. Obrigada, Ale. Obrigado, Valeu. pessoal. Até a próxima, pessoal.